A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Eu vou ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em Jó. Jó 1. E vou lendo, e assim conforme for, eu vou falando. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. Lendo 1. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Dizendo que ele era rico, né? Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Até aqui. O próprio Jesus falou: não há ninguém semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O próprio Jesus falou de Jó. E o próprio Jesus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó. E o diabo ele só pode agir na minha e na sua vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não age. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, Satanás pensava que Jó servia a Deus por causa das coisas que ele tinha. Jó era muito rico, era um homem que era próspero, abençoado em todos os setores da vida dele, no espiritual, no financeiro, no emocional, tudo Jó era abençoado. Aí Satanás pensou, mas Deus já sabia, Jesus já via lá na frente que Jó não ia blasfemar, Jó não ia murmurar. Tanto que diz aqui no mesmo versículo, no 1, no 13 aqui, ó: sucedeu o dia em que os filhos de Deus e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Você me perdoe que está falando mal. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e o levaram e mataram seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, outra pessoa: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava também, veio outro, ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu li Jó 1 até o 21. No momento algum se vê Jó blasfemando. O que Jó fez? Um veio dar notícia, veio outro, só veio notícia ruim, tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Mas Jó ele murmurou: por que, Senhor? Por que isso? Não. Ele prostrou-se em terra, adorou e falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em todo momento da história de Jó aqui, quem conhece a história de Jó já leu na Bíblia, do 1 até o versículo 40, de 1 até o 42, onde acaba, né, no final, a confissão de Jó. Todos sabem da história de Jó, quem já leu. Quem não leu, eu recomendo que leia, porque é algo tremendo. E assim, ele não reclamou, ele não murmurou, ele foi e adorou. A gente tem que aprender igual Jó.
Em meias lutas, as dificuldades, eu sei que é difícil, não é fácil. Mas Jó, ele confiou tremendamente aqui no Senhor, ele confiou. E ele, em momento algum, atribuiu a Satanás o que estava acontecendo com ele. Porque ele sabia que quem tinha todo o poder era Deus. Deus permitiu. Mas uma coisa interessante aqui é que verás, você pode tocar, mas assim, somente contra ele não estenda a mão. Pode tocar em tudo que ele tem, mas na alma e no coração dele, Satanás não tocou. E lá no final de Jó, você viu que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Deu outros filhos, a mesma mulher, Deus não mudou de mulher, porque a mulher dele não morreu. Ele perdeu todas as riquezas que ele tinha, os 10 filhos, como diz aqui na palavra, mas Deus, ele deu em dobro tudo, tudo. Aqui lá no final, lá no versículo 42, então respondeu o Senhor a Jó: bem sei que tudo podes, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus, ele restaura, mudou a sorte de Jó. Quando este orava por seus amigos, o Senhor deu em dobro tudo quanto possuía. Jó, ele passou por aquele momento ali sozinho. Os amigos estavam pensando coisa errada dele, pensando que ele tinha pecado. Mas ele, em momento algum, Jó pecou. Jó, ele estava ali passando por aquela aprovação que o Senhor mesmo estava provando Jó. Mas se o Jó era um homem íntegro, resto também Deus se desviava do mal, porque Deus tinha que provar Jó. Para saber até onde ia. Ele sabia, Jesus sabia que Jó não ia blasfemar contra ele. Ele sabia. Assim como Jó, nós passamos por provações também. E veio tudo de uma vez. Tem muitas das vezes, eu mesma já passei por coisas assim, veio tudo de uma vez. Mas a gente tem que não murmurar, a gente tem que adorar. Tem um louvor que fala que se tudo está difícil, adora ao Senhor. Mesmo no sacrifício dá a ele louvor. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, a cadeia quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste ao louvor. Então, todo o tempo, nós não temos que questionar, nós temos que murmurar, nós temos que adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mesmo não entendendo o que está acontecendo, mesmo não entendendo o que Deus está fazendo, adore, seja igual a Jó, se prostre, tenha intimidade com o Senhor e adore, porque Deus deu em dobro aqui tudo que Jó tinha. Deu em dobro, deu outros filhos para ele, a mesma mulher, e ele foi muito mais abençoado do que, porque ele passou pela provação, dando glória, dando adoração, adorando. É difícil, é muito difícil, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando passamos por dificuldade é reclamar e murmurar. Mas não murmure, não reclame, seja Jó, ei Jó, adore, não murmure. Que nós possamos adorar em todo tempo e confiar no Senhor em todo tempo, independente de perdermos casa, perdemos tudo, que venhamos a adorar o Senhor, venhamos a confiar no Senhor, a ler a palavra, a jejuar, a orar, a buscarmos, a saber o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que saber, e o que Deus tem para a sua vida, porque o que Ele tem para a vida de cada um é diferente, mas Ele prova todos, como Ele provou Jó. Se Ele está te provando, irmão, adore, porque lá no final vai ser bênção, no final vai ser vitória, porque na palavra de Deus diz também que o fim é melhor do que o começo. Vou até pegar aqui no meu celular. O fim é melhor do que o começo, não é? Aqui, deixa eu procurar aqui, né? No celular. O fim é melhor. Melhor do que o começo. O começo. Olha lá, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7:8. Eu não podia falar sem não falar o versículo para vocês, né? Por isso que eu demorei, vocês me perdoam. Então, se você for ver lá no 42... Deus mudou a sua Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Jó passou ali sozinho. Muitas das vezes nós passamos pelo deserto, pela provação, e estamos sozinhos, sem nenhuma pessoa. Mas creia, irmão, que Deus está contigo. Pode todo mundo te abandonar, seus amigos se afastarem, família, pai e mãe, mas Deus está contigo. Eu já passei por situações que estava só eu e Deus. E Deus foi comigo, e Deus me provou, Deus prova para depois aprovar, e lá na frente o final de Jó foi tremendo. Que você não desista, que em meio às lutas você jejue, você ore, você leia a palavra de Deus, você busca ao Senhor o que Ele quer para a sua vida, e não queira saber o porquê da aprovação, mas o propósito, o para quê da aprovação. E Deus sabe porque Ele provou Jó, e Ele deu tudo em dobro do que Jó tinha. Porque se Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, para que Deus ia provar ele? Mas Satanás não ficou satisfeito, achou que ele ia blasfemar, e Jó não blasfemou. Jó, ele ficou se coçando, como diz aqui na palavra, com um caco de telha.
Ele não perdeu a mulher amaldiçoa teu Deus e morre. Os filhos morreram, os bens dele ele perdeu, até os amigos achando que ele estava em pecado, mas ele não estava em pecado. E no momento que ele mais precisou, Deus estava com ele em todo o tempo. E a sorte de Jó mudou. Teve um tempo determinado para isso acontecer. Nós lemos aqui falando, foi rápido, não foi não. Teve um tempo para acontecer. E tem um tempo do deserto, mas tem um tempo da bênção. Que no meio do deserto nós possamos adorar, louvar e buscar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E Jó, adore ao Senhor. Em todo o tempo que nós possamos adorar o Senhor. Vou orar pela sua vida nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado, entronizado e exaltado seja o teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está passando por essa provação, por essas lutas, seja aprovada e aprovado, Deus. Assim como o Senhor fez com Jó, que o Senhor venha dar em dobro para essa pessoa, Deus. Deus, em nome de Jesus, restaura as forças, restaura o ânimo, Pai. Em nome de Jesus, muda a sorte dessa pessoa, muda. Assim como o Senhor fez com Jó, que nós possamos ser pessoas retas, íntegras, temente ao Senhor e que nós venhamos nos desviar do mal, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, que seja tudo para honra e glória e louvor do Teu nome. Toma essas vidas que estão vendo esse vídeo nas Tuas mãos, Senhor. Dá vitória, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.